Vamos para o fechamento semanal, o quadro em que a gente traz e comenta aqui as principais notícias econômicas da semana. O IPCA fica aqui uma deflação de 0,29% em setembro. Essa aqui era uma previsão já que os economistas iam fazendo, que seria o terceiro mês consecutivo de deflação. Aqui o que a gente tem que ficar só esperto, pessoal, é com o que isso pode significar aqui para os nossos fundos imobiliários lá de papel, né? A inflação diminuindo, a gente ganha menos dinheiro, mas as expectativas é que esse foi o último mês em que ocorreu essa deflação e daqui para frente a gente vai começar a ter inflação, aumento de preços novamente. O CAD investiga aqui o Datafolha, IPECO e PESP por cartel de pesquisas. Isso daqui já era uma coisa meio esperada, que já estão comentando há muito tempo, né? Que existiria um cartel aí que manipula os números das eleições aí, das pesquisas, para tentar influenciar as eleições. O CAD aqui basicamente ele fala que esses institutos de pesquisa formando esse cartel, eles estão atacando a ordem econômica, né? E também eles podem estar influenciando as eleições indevidamente. A pesquisa Atlas aqui, ela mostra o Lula na liderança, né? Com a margem apertada. Isso aqui, todos os institutos de pesquisa estão mostrando que a margem está sendo apertada, mas como a gente já viu, quem que acredita nisso, né? O erro que eles tiveram aí no primeiro turno realmente foi bizarro, o que não dá muita confiabilidade e credibilidade para esses institutos, né? Datafolha soltou agora também que o Lula teria 49% aqui pro segundo turno, Bolsonaro 44%. Se a diferença for alguma coisa parecida com o que aconteceu no primeiro turno, isso aqui provavelmente deve estar ao contrário. Mas vamos ver, né, galera? Só passando as eleições para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. No domingão aqui a gente vai ter o primeiro debate do segundo turno das eleições, né, na Band. Vai ser interessante de ver, pessoal, para quem curte aí um reality show, um showzinho de horror, uma baixaria, vai ser top. Santander aprovou pagamento de dividendos de JCP no valor aqui de 1,7 bilhão, né? Para quem segue Luiz Barsi e companhia, tá soltando o rojão. BlackRock aqui aumentou a participação na metalúrgica Gerdau. Isso mostra que eles estão confiantes aqui com a empresa, embora o mercado de aço esteja um pouquinho apertado, tem um pouquinho de preocupação lá na China também, tá? Que tá batendo um pouco aí nas metalúrgicas e nas mineradoras aí, principalmente a Vale. JP Morgan soltou o resultado dele, registrou uma queda de 17% no lucro, mas ele superou as expectativas. Isso deu, na verdade, um alívio para o mercado, gente, porque esses bancos grandes, JP Morgan, um banco sistêmico, então, basicamente, os números dele, né, a qualidade do que vem com crédito, na adimplência, mostra um pouquinho como que tá a economia americana inteira. E o pessoal estava esperando um resultado pior, aí, um desastre, né, um medo de recessão lá fora, não veio tão ruim assim, que deu um pouquinho de alívio para o mercado. O mercado não está gostando aqui também das prévias aí das incorporadoras, né? É o cenário que a gente vive hoje aqui, de um juro muito alto, inflação alta, né? A renda das pessoas meio comprometidas. Isso está batendo um pouquinho nas incorporadoras, menos na direcional. Essa daqui realmente tem conseguido driblar esses problemas e está crescendo bastante, tá? Eu acho que hoje essa é a incorporadora que tem apresentado os melhores resultados na nossa bolsa. Na semana que o Ibovespa está dando uma realizada de 3%, era meio esperado, pessoal, porque depois daquela alta que teve a semana passada, o mercado digerindo um pouquinho o resultado das eleições, né, um congresso um pouquinho mais conservador, aí teoricamente mais favorável às pautas do mercado, deu aquela subida, o mercado se animou, né, com uma diminuição de risco. Agora, o mercado está devolvendo um pouquinho, realizando lucro, e também a tensão lá fora está subindo com a tensão na Ucrânia, o medo de recessão nos Estados Unidos, essa guerra na Europa da Ucrânia tá batendo muito aí em todos os países do mundo. Então, o clima não tá nem um pouquinho bom, galera. Aí o dólar tá subindo também aqui na semana, subiu 2%. Isso vem a mesma coisa, a explicação é a mesma, né, da queda do Ibovespa. O dólar sobe normalmente quando o Ibovespa cai e vice-versa. Aí. Isso aqui também é causado pelo medo que tem lá fora de todo esse panorama geopolítico complicado. Então o pessoal aí tende a correr mais para segurança e o dólar acaba subindo no mundo inteirinho. Na adimplência tá subindo aqui, gente, 4,5% no terceiro trimestre e também 16% ano contra ano. Isso aqui é meio preocupante, tá mostrando que a nossa economia aqui não tá muito bem das pernas, tá? Os bancos aqui é pra gente dar uma olhada também no balanço deles, tá? Dos grandes bancos, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, o BTG, e dar uma olhadinha como que tá vindo a carteira de crédito desses bancos para
e observar essa inadimplência. Isso aqui é meio preocupante, tá bom, galera? Isso aqui pode indicar, sim, que pode vir uma recessão por aí, pode causar algum problema no mercado. A inflação nos Estados Unidos também está subindo, tá vendo? Não é só aqui no Brasil que esse negócio estoura muito para cima. Para eles não é normal isso daqui, ó, subiu 0,4 em setembro, acumulou alta de 8,2 no ano. Para eles isso daqui é absurdo, tá? Acho que desde a década de 70 isso daqui não tá acontecendo. Isso aqui é um problemão, tá, gente? Para eles lá. Porque essa inflação vai obrigar o Fed a ser um pouco mais hawkish aí e subir os juros, e isso vai destruir a economia deles, tá? Eles são bem alavancados, os valuation dos ativos lá estão bem altos ainda, então isso aqui causa bastante preocupação. Nessa seguida aqui, o Fed ele quer combater a inflação de todo jeito, ele entende a inflação como uma coisa muito ruim. Então ele está aqui tentando subir o juro, provavelmente vai subir o juro, mesmo isso prejudicando o mercado de trabalho, isso pode gerar emprego, isso aqui é uma tendência a gerar e realmente a confirmar a recessão lá fora. É preocupante, isso aqui pode subir o dólar e a gente vai ter que acompanhar isso aqui bem de perto. Aqui a gente já chega na guerra comercial dos Estados Unidos com a China. O medo aqui dos Estados Unidos basicamente é a dominância da China no mercado de eletrônicos, então o que está acontecendo é que a China tem produzido e avançado muito na vanguarda de produção tecnológica aí, de chips, aí, materiais eletrônicos, né? Smartphone, carro, a questão do 5G, geladeira, tudo que vocês imaginarem daqui para frente, inclusive por causa do 5G, vai ter um chip, tá, gente? A indústria automotiva, principalmente, e a China está muito na vanguarda disso. Os Estados Unidos querem frear eles, então eles estão boicotando aí a transferência de tecnologia para a China, para tentar parar eles. Qual que é o problema disso? Isso vai subir muito o preço de eletrônico, tá? Isso vai prejudicar a demanda, a produção global de chips. A gente tem uma demanda crescente no mundo, e vai ficar mais caro a gente comprar o nosso iPhone, o celular aí, o que seja, tá? Muito provavelmente. Aqui é a OPEC+, que é aquele cartel, que é a OPEP, mas alguns países aí, se não me engano, são Rússia e Venezuela, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles resolveram simplesmente cortar a produção de petróleo, para melhorar ou subir o preço, tá? Os Estados Unidos ficaram muito bravos com isso daqui, porque eles, como a gente viu, eles estão lá lutando com um problema de inflação, tendo que subir juro, causando um problemaço econômico para eles, e os países produtores de petróleo querem que o preço do petróleo suba, tá? Eles estão jogando aí mais lenha na fogueira. A OPEC+, ela basicamente fala que eles estão fazendo isso porque eles têm uma previsão de que no ano que vem o consumo de petróleo vai cair, então que eles estariam apenas equilibrando aí a oferta e a demanda. A gente vai ver o que isso vai acontecer, mas se isso daqui causar inflação, realmente vai ser bem ruim para o mundo. A gente tem que olhar isso pode causar mais aumento de juro e mais desaceleração econômica. Aqui no cenário internacional, o Brasil condenou a Rússia pela anexação daqueles territórios, 4 territórios da Ucrânia. O maior problema o Brasil, na verdade, vinha adotando uma postura aí de não aplicar sanções na Rússia, né, mantendo ali uma situação meio neutra, geopolítica, mas agora não, o Brasil se posicionou aí a favor da Ucrânia. Aqui foi uma votação massiva, tá? Realmente o que a Rússia tá fazendo lá tá complicado, não tá tendo como defender ou não condenar isso, pessoal. Realmente vai ficar complicado pro Brasil, geopoliticamente falando, lá fora, apoiar a Rússia ou até mesmo se abster de votar. Aqui a Rússia, novamente, tentando escalar o conflito lá na Ucrânia, né? Vira e mexe, eles tentam fazer alguma afirmação bombástica de que eles podem usar armamento nuclear, armamento tático nuclear, né? No campo de batalha lá na Ucrânia. Aí os europeus e os americanos respondem, falam que a OTAN iria atacar caso eles fizessem isso. Aí agora a Rússia vem e fala que a Ucrânia não pode entrar na OTAN de jeito nenhum, senão a terceira guerra. É uma retórica que está escalando o problema lá fora na Ucrânia e que isso acaba refletindo aí em toda essa dinâmica geopolítica global, tá? Realmente isso daqui causa um prejuízo econômico, isso diminui o consumo, está causando um problema energético muito grande na Europa. Então a Alemanha está tendo que fazer um racionamento, pode diminuir produção industrial desses países, que cai a economia. Somado a isso, você tem uma inflação subindo muito lá, então em vez de você estimular a economia diminuindo o juro, você tem que aumentar os juros, desestimular a economia no momento em que você precisaria estar
ajudando, estimulando, né? É uma situação realmente muito complicada que essa guerra está causando no mundo. Chegando no fim, pessoal, da coisa, das notícias mais importantes aqui da semana, a Liz Truss, né, a primeira-ministra do Reino Unido, ela tá voltando atrás num pacote de corte de impostos que ela propôs no Reino Unido, porque ela simplesmente, nesse pacote, decidiu que ela iria cortar os impostos e cobrir o rombo no orçamento do Reino Unido com dívida. E isso é um problema gigante. Você já está com toda essa situação geopolítica complicada, você já tem um endividamento grande desses países europeus, e nesse momento em que ela deveria tá preservando o equilíbrio fiscal do Reino Unido, ela tá querendo jogar mais lenha na fogueira, enquanto o pessoal tá tentando apagar isso de todo jeito, subindo o juro para diminuir essa inflação, quando essa política econômica que ela estava querendo fazer seria para estimular a demanda. Então imagina você tá subindo o juro para arrefecer e cortando imposto para estimular, é meio contraproducente, né? É uma coisa muito estranha, isso destruiu a Libra, tá? O valor dela contra o dólar caiu e o mercado ficou muito assustado com isso. Mas aparentemente agora ela está tendo que voltar atrás e isso está trazendo um pouquinho de alívio para a Inglaterra. O que a gente pode esperar daqui para frente? Na minha opinião, pessoal, aqui a gente tem que ficar um pouquinho bumbum na parede, ficar muito esperto com o que está acontecendo, tá? Dosar a mão, porque a coisa tá complicada lá fora. Aqui no Brasil tá um pouquinho melhor, mas a coisa tá bem feia. Então cuidado aí com os seus investimentos. Sejam conservadores um pouquinho nesse momento, tá? Na minha opinião. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso fechamento semanal e até semana que vem.